Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje iremos fazer esse top frente única, né, que eu fiz pensando na copa, né, com essas pedrinhas verde e amarela, com esse formato de amarração nas costas, né, bem simples e que eu achei que ficou muito bonito. Decidi fazer uma cor diferente, né, um branco com azul. E esse vai ser o nosso passo a passo de hoje e eu espero que vocês gostem. Bom, para essa peça eu irei utilizar, 2 fios. Eu tenho o Ecosoft na cor branca e vou trabalhar com fio duplo, que esse é um fio Anne, na cor azul. Então é um fio duplo ali do fio Anne, né, tirando das 2 pontas, e o fio Ecosoft ele é o número 4, né, de ordem 4, então assim, eles vão ficar basicamente da mesma espessura, como vocês podem ver, né. Então, eu irei trabalhar com essas 2 cores, que é o que eu tenho aqui. E eu vou passar para vocês as medidas mais ou menos, né, como que vocês podem fazer. Eu estou fazendo sob medida, mas eu vou deixar aqui, a quantidade, né, de comprimentos, para todos os tamanhos. Deixa eu e tamanho P, normalmente um busto tem de 80 a 90 centímetros, né, um M 91 a 97, então, ali eu coloquei em centímetros para vocês, né, a quantidade de correntinhas que a gente vai precisar. Então, para um tamanho P, eu vou precisar de 18 centímetros, para um tamanho M, 21 centímetros, um G, 24 centímetros e o GG, 28 centímetros. Eu vou usar uma agulha de 3 milímetros, tá? Fita métrica para vocês, para tirarem medidas se estiverem usando outro fio. E vamos lá para o nosso início de passo a passo. Eu irei fazer a minha laçada inicial, né? Fica tipo um Ezinho, puxo o fio ali e irei fazer as minhas correntinhas. No total eu fiz 24 centímetros de correntinha, tá? E mais duas para voltar fazendo ali ponto alto. Então, para caso de vocês estiverem usando, né, outro fio, vocês podem voltar lá na página que na parte que eu mostro os centímetros, né, printar o tamanho que vocês precisam, mas para esse é um tamanho G, basicamente eu fiz 24 centímetros de correntinha. Vou mostrar para vocês. Lá, fiz 24 centímetros de correntinha, isso é para um tamanho G. E aí eu faço voltando. Eu pulo 3 correntinhas e faço ali o meu primeiro meio ponto alto, que eu irei trabalhar nessa peça, ela toda de meio ponto alto. Então eu laço o fio, né, entro na correntinha, puxo e tiro todas de uma vez. Laço o fio, entro no meu pontinho, puxo e tiro todo de uma vez. Então essa peça ela vai ser inteira de meio ponto alto, tá pessoal? Então é bem simples, não tem muito segredo, tá? Para você que estiver fazendo aí na sua casa, que seja iniciante também, é bem tranquilo, tá? E é isso, e eu vou fazer meio ponto alto até o final das minhas correntinhas ali. E aqui eu fiz todos os meus pontos altos, eu vou virar o meu trabalho, né, para fazer a outra volta, vamos fazer no vai e vem essa peça. Aí eu viro o meu trabalho e eu vou fazer um ponto baixo. Então eu entro nessas 2 correntinhas do ponto de baixo, puxo o meu fio, faço um ponto baixo e faço 1 ou 2 correntinhas depois disso, vai de cada um, tá? E isso já vale um ponto alto. Aí eu vou continuar fazendo, já vale um meio ponto alto. E eu vou voltar continuando fazendo meio ponto alto, ponto sobre ponto. Então, nessas 4 voltas iniciais eu não tenho um aumento. Irei fazer ponto sobre ponto em toda a minha volta. Aqui eu já cheguei no final, eu irei fazer um nó corrediço com vocês. Qualquer coisa vocês podem trocar a velocidade aqui, né, no cantinho
superior direito e colocar uma velocidade mais lenta, vocês conseguem para saber como que eu fiz esse nozinho, tá? Depois que eu finalizo ele, eu ajusto ele ali. Confie no processo, dá certo. Tanto que eu vou puxar aí eu ajeito ali, tá vendo? Aí eu puxo bem firme e nada soltará esse nó. Eu irei fazer esse mesmo nó em toda a troca de linha, porque aí eu já vou arrematando o fio e não preciso, no final do trabalho, vir arrematando, porque como tem muita troca de fio, né? É melhor ir já fazendo na hora. Então ali eu já fiz meu nó corrediço, não solta. Então se vocês quiserem fazer, volta o vídeo, coloca em câmera lenta e é bem de boa de fazer. E eu acho melhor. Aí eu continuo o meu trabalho ali, né? Porque eu tive que desfazer os dois últimos pontos para poder fazer o nó, né? Aí ele já fica escondidinho. Perdi um fio aqui, eita. Aí, aí eu viro o meu trabalho e vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Entro, faço um ponto baixo, faço uma ou duas correntinhas, que já vale um ponto. Aí eu continuo fazendo meio ponto alto. Aí esse parte de arremate eu vou deixar para dentro, que é para não aparecer. Depois eu faço um acabamento de ponto baixo também e esconde tudo. Então eu continuo trabalhando com meio ponto alto. Mesma coisa, sem nenhum aumento. Por enquanto, o trabalho fica reto. Então, é meio ponto alto, ponto sobre ponto. E irei continuar fazendo assim, até o final. E eu vou fazer a mesma coisa. Depois eu faço voltando, faço meu ponto baixo, subo minha correntinha. Então, assim, eu vou fazer 2 carreiras de cada cor. Aqui eu já fiz 4 voltas, que foi 2 na cor azul, 2 na cor branca. E aqui eu já irei fazer o meu primeiro aumento. Ali eu já prendi o meu fio, né? Então eu vou entrar ali no meu primeiro ponto, puxar o fio, fiz o meu ponto baixo, né? Vou fazer minhas 2 correntinhas, que vale ao meio ponto alto. Aí eu laço e volto no mesmo ponto de base. Aqui vai ser o meu primeiro aumento. Então eu tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. E é o único lugar que eu irei fazer aumento, que é nas laterais. Depois eu continuo fazendo meio ponto alto para cada ponto de base, até o último ponto. E lá no último ponto é onde eu irei ter outro aumento, tá, gente? Então, a partir de agora, eu irei ter aumentos em todos os inícios e términos de carreiras, tá? Você vê, eu tive um aumento ali, tô vindo pro meu último ponto do lado de cá, e aqui eu irei fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, que é outro aumento. Que aí ele já vai ficando mais abertinho, né? Que é para tampar o seio. Aí eu vou continuar fazendo 2 voltas, tá, pessoal? Aí duas voltas de cada cor. Aí eu viro meu trabalho, mesma coisa, faço um ponto baixo, subo as minhas correntinhas para valer um ponto, né? Aí eu vou laçar e vou fazer o mesmo ponto no ponto de base. 2 no mesmo ponto. Outro aumento. Aí agora eu continuo fazendo ponto sobre ponto até o último, que é onde eu irei ter outro aumento. E eu seguirei fazendo assim, pessoal. Não tem segredo, é simples agora, é só se vocês quiserem trocar de linha de outras cores, também não tem problema. E agora é só repetição. Então eu já cheguei aqui, né, no meu último ponto, que é onde eu irei fazer, né, o outro aumento. E agora todas as carreiras vão ser assim, tá? Eu faço um aumento no primeiro ponto, aí já dá para perceber que ele tá ficando mais abertinho, né, mais larguinho. Então é um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto, ou vice-versa, de vai e volta. Aqui eu já vou trocar de linha, porque eu já fiz 2 voltas
na cor azul. Eu vou fazer um nó normal aqui, só para fazer com vocês, para ficar mais rápido, né? Para não precisar fazer o nó corrediço. Ficar mais explicativo e não precisa ficar cortando o vídeo. Mas é isso. Já troquei ali o fio. Eu também uso esse nó às vezes e nunca soltou não, tá, gente? Às vezes vocês fazem esse nó na casa de vocês. Pra mim que sempre deu muito certo. Eu nunca troquei. E agora eu continuo do mesmo jeito. Vou entrar fazer um ponto baixo, né? Subo ali as correntinhas. Irei fazer um aumento no começo, que é dois pontos no mesmo ponto de base. E seguirei fazendo um ponto em cada ponto de base. E assim vai ser mais uma volta com outra cor no caso. Vou mostrar para vocês como que fica. Vocês já podem ver que ele vai, né, se abrindo ali por conta dos aumentos que a gente vai fazendo, né. E eu irei continuar assim. Eu volto no final para mostrar para vocês quantas voltas eu fiz, quantos centímetros deu. Mas é basicamente isso. Troca de fio, duas voltas com a mesma cor. É, aumento no começo e aumento no fim. É o necessário. E é isso. Aqui eu tenho o final para mostrar para vocês. Olha como é que ficou, tudo bonitinho. Eu vou medir com a fita métrica para vocês, né, se estiverem fazendo com outro fio. Ficou com 21 centímetros de altura, tá? E a base, no final, né, ficou com 38 centímetros de comprimento. Então, isso é para um tamanho G, tá, gente? E nessa última volta eu fiz só uma volta na cor azul, porque já ficou no comprimento que eu precisava, não precisei fazer a segunda volta. Agora eu irei dar acabamento com ponto baixo inteiro na peça, gente. Começando dali, já que é onde eu finalizo a minha linha, né? E a partir dali eu irei fazer ponto baixo na peça inteira para dar um acabamento, né? E para ficar mais estruturada a peça mais bonitinha e esconder, né? Aquele arremate do outro lado que foi onde foi feita as trocas de linhas. Aí eu faço uma correntinha, né? Para não ficar encurvadinho o trabalho. E eu vou sempre pegando essas duas laçadinhas desse lado, que é onde tem o ponto alto. Então eu sempre entro nas duas laçadinhas do ponto. E depois eu entro na divisa entre as cores, faço outro ponto baixo. E aqui é uma correntinha, eu entro na correntinha e faço outro ponto baixo. Aqui não tem uma quantidade certa de ponto baixo que eu vou fazer, mas assim, na casa de vocês façam a quantidade que vocês acham que é necessário. Só cuidado para não, às vezes, fazer pouco, ele ficar encurvado, ou às vezes fazer ponto baixo demais e o trabalho ficar embabadado. Então, basicamente, eu coloco um ponto, né, dentro do meio ponto alto, e um ponto na divisa de trocas de linha. É basicamente isso, mas não é um padrão. Às vezes você pode precisar de mais ponto baixos ou de menos ponto baixo. Mas isso é para vocês terem uma noção, e aqui é totalmente livre, não vai influenciar em nada o resultado final da peça. E eu irei fazer nela toda, tá, gente? E é ali, né, onde eu vou esconder os meus pontos de que eu arrematei já, né? Aqui a peça já tá pronta, né? Já finalizei ela, passei ponto baixo nela inteira, tá, gente? Eu vou prender ali o nosso ponto, eu irei fazer a nossa alcinha, né? Eu vou prender só nessas duas pontinhas e já vou fazer a alcinha a partir daí. Eu vou fazer em média aqui umas 200 ou 250 correntinhas, vai depender do tamanho que vocês querem, tá? Ali eu já fiz um nozinho corrediço na linha com a agulha, né? Depois eu só prendo na peça, pego a parte da pontinha ali, prendo na peça e vou seguir fazendo as minhas correntinhas. Eu fiz ali 220 correntinhas mais ou menos e deu para amarrar super bem, bem certinho nas costas. Mas se vocês quiserem fazer mais ou menos, porque assim, os tamanhos menores, P e M, provavelmente você vai fazer menos correntinhas, né? Às vezes umas 200 correntinhas ou menos que isso já vai dar. Aqui eu já fiz os dois lados, tá? Prendi, tá aí todas as minhas duas alcinhas armadinhas, fiz simplesinha porque eu queria fininha mesmo assim. E agora vamos pregar, né, as nossas pedrinhas.
Eu comprei essas pedrinhas simplesinhas, verde com amarelo, no armarinho, acho super fácil de encontrar. E eu gostei porque o furo da bolinha é um pouquinho maior, então é mais fácil eu passar o fio. Eu ia trabalhar com fio único, tá? O fio One, porque ele passa certinho na bolinha, tá vendo? E eu não preciso colocar mais nada. Pronto. Por isso eu gostei dessa bolinha e vou usar o fio único da Fio One. E vou usar uma agulha de 1,75, tá? Aqui eu separei todas as bolinhas assim para ver como que ia ficar, né, a peça no final, quantas bolinhas eu iria precisar, se ia dar, né, todo o meu material também, né, tem esse ponto. Se eu iria precisar comprar mais para não ser pega no, né, de imprevisto ali no final da peça, tipo, ai, não tenho mais bolinhas o suficiente. Então eu separei, ele dispus, né, todas as bolinhas em cada parte ali que eu precisava, sobrou. Então deu super certo. E agora eu vou passar as bolinhas aí, né, dentro da linha, porque eu irei fazer correntinhas. Aí eu faço correntinhas e já vou pregar a bolinha. Faço correntinhas e prego bolinha. E fica mais fácil dessa maneira. Então eu passo todas as minhas bolinhas que eu irei utilizar na fileira, no caso, né, dentro da linha. E depois eu venho prendendo o fio e costurando. E é bem simples, gente. Mas se você usar uma bolinha um pouco menor, que não passe a linha, você pode tentar com um araminho, fazer um pequeno ganchinho assim com arame, sabe? E dá pra passar também. Esse aí, porque a bolinha grossa passou super fácil a linha, não precisei de nenhuma adaptação. Aqui é o meu trabalho, eu vou prender, né? Eu fiz um nozinho na ponta da linha já, né? Vou prender ela aqui na peça. Vocês podem ver, deixei o nozinho para trás. E vai ser assim, eu fiz uma média de 5 a 6 correntinhas de separação entre uma bolinha e outra. Então eu faço ali, eu fiz no caso, né, 6 correntinhas, aí eu busco a bolinha e eu vou prender ela. Aí eu busco a bolinha e prendo e faço outra correntinha, só que aí com a bolinha presa no caso. Aí eu faço mais 6 correntinhas, que foi um tamanho que eu achei ideal, né, para isso. Puxo outra bolinha e prendo ela também como se fosse uma nova correntinha, e ela já vai ficando bem presinha. E esse foi o padrão que eu usei para todas. Eu fiz 6 correntinhas de separação entre uma bolinha e outra, tá? Até chegar no final ali e prender com um ponto baixíssimo no final do trabalho. E vai ficando assim. Ficou bem bonitinho, eu achei bem fofinho. E um pouco diferente do que eu já tinha feito, então eu achei bem legal. E achei que o acabamento ficou muito bonitinho também, gostei. E foi isso. Então eu consigo fazendo 6 correntinhas, prendo uma bolinha com correntinha, 6 correntinhas, no final ali eu faço um ponto baixíssimo e já arremato. E foi assim que eu fiz com todas as cores, todas as bolinhas, em todas as minhas carreirinhas ali, tá? E ficou assim, gente. E muito obrigado por estar até aqui.